Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de assessor jurídico da Marinha para bacharéis em direitos, você precisa estudar com material de qualidade. Então a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório, a gente está colocando elas aqui no YouTube gratuitamente para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então, se você quiser mais vídeos como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique no botãozinho de curtir aqui embaixo, porque assim a gente vai entender que você está gostando e nos motiva a produzir mais conteúdos como esse. E olha só, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar o material de estudo, como provas anteriores e um cronograma de estudos que vai te ajudar muito. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Sobre o arquivamento do inquérito policial. Gente, aqui é preciso uma advertência. Essa matéria está sub iudice, está sendo discutida em juízo. Os pontos que foram modificados significativamente pelo pacote anticrime encontram-se com a eficácia suspensa. Então, a gente vai ver aqui o regramento novo que existe no CPP, mas que não está sendo aplicado por conta da decisão liminar proferida na ADI 6298. E depois a gente vai ver o regramento antigo, que é o que está sendo aplicado por enquanto não se resolve definitivamente essa matéria. Então, o que diz o regramento novo sobre o arquivamento do inquérito? Primeiro, só para relembrar, o delegado de polícia não arquiva inquérito, né, galera? O delegado de polícia, o delegado federal, não tem a possibilidade de arquivar um inquérito policial. Então, quem arquiva, de acordo com a nova legislação que não está sendo aplicada, o próprio Ministério Público ordena o arquivamento do inquérito. Outro procedimento de investigação criminal, né? Mas a gente está falando aqui especificamente sobre o inquérito. Então, a autoridade policial investiga, faz o relatório final, encaminha para o MP, de acordo com o regramento novo, o MP examinaria esse inquérito e, caso constatasse que não há elementos suficientes para uma denúncia, ele mesmo arquivaria, tá? Ordenando o arquivamento, ele comunicará esse arquivamento à vítima, ao investigado e à autoridade policial. Diz, ó, eu estou arquivando esse inquérito. E ele vai avisar essas pessoas, avisa a vítima, avisa o investigado e avisa a autoridade policial. Feita essa ordenação de arquivamento, o membro do Ministério Público encaminha os autos para a instância de revisão ministerial, que é um órgão dentro do próprio MP que vai fazer essa revisão sobre a decisão de arquivamento, para fins de homologação. Ok, concordo, vamos arquivar. Continua havendo, portanto, um controle acerca da decisão de arquivamento, só que agora, esse controle é feito pelo próprio Ministério Público. Antes, o controle era feito pelo juiz, a gente vai ver ali em seguida. Mas então a regra nova é essa: o Ministério Público recebe, caso entenda ser hipótese de arquivamento, ordena o arquivamento e remete, avisa vítima, investigado e autoridade policial e remete para uma instância revisora dentro do próprio Ministério Público que vai avaliar. Beleza, de fato, deve ser arquivado ou não. Vamos oferecer denúncia. Atenção, a revisão desse arquivamento pode ocorrer ainda por requerimento da vítima ou de seu representante legal, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da comunicação de arquivamento. Então, vamos imaginar que a vítima receba uma comunicação. O promotor envia a comunicação para a vítima dizendo que arquivou o fato. A vítima pode requerer a revisão desse arquivamento. Pô, como assim? Eu fui roubada e o senhor está arquivando o inquérito? Ele pode entender que, sei lá, faltam provas, não tem provas suficientes, ou que o fato não aconteceu, sei lá eu qual o motivo do arquivamento. Mas o fato é, o importante é que existe a possibilidade de a vítima requerer a revisão desse arquivamento. Beleza, esse é o regramento novo que não está sendo aplicado. Como que é o regramento antigo, que segue tendo aplicabilidade, enquanto estiver suspenso o novo regramento? O regramento antigo determina o seguinte: o Ministério Público requer o arquivamento. Então, vamos lá. Inquérito policial foi finalizado, foi remetido para o MP. O MP tem três possibilidades. Ou ele oferece a denúncia,
ou ele devolve para a delegacia se ele precisar de novas diligências, e ele só pode devolver para a delegacia se ele precisar de novas diligências, não pode devolver porque ele, tô a fim de devolver para a delegacia. Não, ele só pode devolver para requisitar novas diligências, ou ele pede o arquivamento. Modalidade antiga, ele mesmo arquivava, ele mesmo ordenou o arquivamento. Modalidade nova, perdão. Agora, modalidade antiga, ele manifesta, ele promove pelo arquivamento, mas quem determina o arquivamento é o juiz. Então, antes, o regramento que a gente estava vendo antes, o regramento novo, a decisão de arquivamento ficava toda na esfera ali do Ministério Público. O regramento antigo, que é o que está sendo aplicado, exige a participação do juiz. Então, o Ministério Público encaminha o inquérito para o juiz pedindo o arquivamento, e o juiz, caso concorde, homologa aquele arquivamento, show de bola, encerrou. Caso discorde, ele vai remeter novamente o inquérito para o Ministério Público, mas nesse caso ele vai encaminhar para o chefe do Ministério Público, normalmente o Procurador-Geral de Justiça. E aí, chegando os autos no chefe do Ministério Público, ele tem 3 hipóteses. Ele pode concordar com o arquivamento, e aí sim o juiz vai ter que acolher. Ele pode designar um outro promotor para oferecer denúncia, ou ele pode ele mesmo oferecer denúncia. Então, regramento atual, ainda aplicável. Antigo, quando eu falo atual, é o que eu quero dizer que é o que está sendo aplicado atualmente, tá? O regramento antigo, que é o ainda aplicável. O Ministério Público requer o arquivamento, o juiz pode homologar, ou, se discorda, encaminha para o Procurador-Geral de Justiça, PGJ. PGJ pode determinar, insistir no arquivamento, aí o juiz vai ter que acolher, ele mesmo, PGJ, oferecer a denúncia, ou designar outro promotor para oferecer a denúncia, tá? Sobre o arquivamento, nós temos ainda algumas outras coisas importantes para conversar, gente. Olha só. O arquivamento do inquérito, por insuficiência de provas da materialidade ou da autoria, faz coisa julgada apenas formal. O que significa dizer que faz coisa julgada apenas formal? Significa dizer que, se sobrevierem novas provas, é possível o desarquivamento. Mas atenção, é possível o desarquivamento tão somente se sobrevierem novas provas. O inquérito foi arquivado, pode amanhã depois mudar de ideia e desarquivar do nada? Não. Agora, se sobrevier uma nova prova, surgiu lá uma nova testemunha, e aqui eu estou falando do arquivamento por insuficiência de provas, tá? Da materialidade ou da autoria. Surgiu lá uma nova testemunha que diz ter visto tudo, ou uma nova testemunha que trouxe imagens sobre o fato. É possível que se desarquive o inquérito? Nesse caso, sim. Olha só o que nos diz a súmula 524 e o artigo 18 do CPP. Súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Havendo novas provas, não tem problema. Artigo 18 do CPP. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, vamos lembrar dessa informação. Arquivamento por insuficiência de provas da materialidade ou da autoria, coisa julgada apenas formal, é possível novas investigações, é possível que se ofereça denúncia posteriormente se surgirem novas provas. Agora, se o arquivamento for embasado na atipicidade da conduta, aí, gente, a decisão faz coisa julgada material. O que é coisa julgada material? Se considera que aquele fato foi definitivamente julgado. Mesmo que sobrevenham novas provas, aí nesse caso não pode ocorrer o desarquivamento, porque o fato já foi julgado. Aqui não se julgou o fato, apenas se disse, não sei, não está bem esclarecido, vou arquivar. Agora, se reconhece, por exemplo, a atipicidade da conduta, se julgou o fato, se julgou a conduta. Não, olha só, esse fato aqui vai ser examinado, esse fato eu estou examinando e estou dizendo que ele é atípico. Beleza. Se fez, então, coisa julgada material. Não é possível o desarquivamento.
Outro ponto importante sobre o qual a gente já conversou um pouquinho, mas que é importante reiterar, após remetido o inquérito policial, não pode o MP devolver o inquérito para a autoridade policial, a não ser para requisitar novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, tá? E encerrado o inquérito, autos com o Ministério Público não pode jogar a bola de novo para a polícia, a não ser para requisitar em diligências que sejam imprescindíveis, necessárias para o oferecimento da denúncia. Como que fica o inquérito? A finalização do inquérito no caso de ação penal privada. Os autos, nesse caso, serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante. Legal. Então, Adriga, lembra aquele caso que eu tinha pedido ajuda para a polícia para identificar quem cometeu a injúria contra mim? A polícia terminou a investigação e vai mandar o inquérito para o juízo competente, vai ficar lá esperando eu tomar as minhas providências. Ou os autos serão entregues a mim, caso eu requeira, mediante traslado, se forma um instrumento. Essa é a regra. Outro ponto importante é sobre o trancamento do inquérito policial. O que é o trancamento do inquérito? Eventualmente, se pode reconhecer que o inquérito... Olha só, a regra é que não se reconhece nulidade em inquérito, tá? Jurisprudência majoritária, doutrina majoritária entende que não existe nulidade em inquérito policial. Eventualmente, se houver uma ilegalidade muito grande, em pouquíssimos casos, o STJ já entendeu a possibilidade de trancamento do inquérito. Um dos casos foi, se eu não me engano, a Operação Satyagraha, que era envolvendo o Banco Opportunity há muitos anos. O STJ concedeu um habeas corpus lá para trancar os inquéritos policiais que estavam tramitando, considerando que havia ali ilegalidades flagrantes na visão do ministro que concedeu a ordem. Então, o trancamento do inquérito consiste na cessação da atividade investigatória por decisão judicial, quando há flagrante abuso na instauração do inquérito ou na condução das investigações. Às vezes, quando não há informativos mínimos sobre a participação de alguém no fato, ou quando há uma ilegalidade muito grande, como nesse caso que eu mencionei para vocês. Galera, relembrando aqui, tá? Bem importante, enfatizando isso porque eu considero importante. Sobre a decisão de arquivamento de inquérito, faz coisa julgada formal ou material, vai depender das circunstâncias. Em regra, não, podendo ser reaberta a investigação se novas provas surgirem. Essa é a regra. Quais são as exceções? Quando ocorrer arquivamento por atipicidade do fato ou quando ocorrer arquivamento por extinção da punibilidade. Então, regra, uma vez arquivado o inquérito, coisa julgada formal, se possibilita a reabertura das investigações se houver novas provas, exceções quando o arquivamento ocorrer por atipicidade ou por extinção da punibilidade. Nesses casos, o arquivamento faz coisa julgada material e não pode gerar a reabertura da investigação. Mas olha só, o STF, isso já foi objeto de questionamento, já enfrentou a seguinte questão. Houve o reconhecimento de extinção de punibilidade no inquérito pela extinção da punibilidade e pela morte do agente. Só que a certidão de óbito apresentada para ensejar o reconhecimento de extinção da punibilidade era falsa. Nesse caso, tem uma decisão judicial reconhecendo extinção da punibilidade, mas o documento que possibilitou esse reconhecimento é um documento falso. Nesse caso, pode ou não pode ocorrer a reabertura das investigações? O STF entendeu que sim, que é possível reabrir as investigações. Pô, o cara ofereceu uma certidão falsa, se beneficiou disso, é possível sim que se reabram as investigações. Tá? E aqui, só para a gente não esquecer, para deixar bem claro, a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos de inquérito policial. Nós temos aquela questão sub iudice, regramento novo que não está sendo aplicado. Quem arquiva é o próprio MP, regramento antigo que segue sendo aplicado, quem arquiva é o juiz, mas em nenhuma das duas formas é a autoridade policial que arquiva ou manda arquivar os autos do inquérito policial. Aqui nós já falamos, mas também um ponto importante, só para reiterar,
uma vez remetidos os autos ao Ministério Público, né, encerrado o inquérito, remessa dos autos ao Ministério Público, não pode o MP requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, aqui, a autoridade policial terminou o inquérito, remessa para o MP pode oferecer denúncia, arquivar ou mandar arquivar, ou requisitar novas diligências que sejam imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, mas não pode devolver para a polícia, senão por esse motivo. E, gente, sobre o poder de investigação do Ministério Público, hoje há entendimento pacífico no sentido de que o Ministério Público pode investigar mediante procedimentos próprios, mas não pode presidir nem instaurar inquérito policial. Então, o MP pode fazer uma instauração, pode fazer uma investigação interna por meio de elementos de expedientes lá vinculados ao próprio Ministério Público, mas não pode instaurar, muito menos presidir, um inquérito policial. O promotor de justiça atuando dentro do inquérito policial. Isso é vedado. Gente, olha só, agora vamos ver algumas questões e depois eu quero ver a legislação com vocês rapidinho, só para a gente tentar fixar alguns pontos, tá? Vamos olhar o que já nos cobraram aqui sobre o conteúdo que a gente está conversando. Então, olha só, primeira questão. Considerando o entendimento dominante no STF, marque a opção correta. Estamos falando aqui sobre arquivamento de inquérito. O arquivamento de inquérito por motivo de ausência de provas da materialidade ou autoria do fato faz coisa julgada material. Certo ou errado? Não, né, gente? Coisa julgada formal. Então, essa aqui está errada. B. Lembra, né? Se não tem prova suficiente da materialidade ou da autoria, tudo bem, se arquiva aquele inquérito, mas caso surjam novas provas, é possível aí que se tenha oferecimento de uma ação penal. B. O arquivamento motivado pela atipicidade da conduta faz coisa julgada formal, podendo ser desarquivado se surgirem novas provas. Aqui é diferente. Como o arquivamento foi por atipicidade, a coisa julgada que se faz é material. Não pode ocorrer o desarquivamento. C. Sempre que o inquérito tiver sido arquivado por decisão de juiz absolutamente incompetente, deverá ser desarquivado. Não tem nenhum lugar essa exigência. Primeiro, sempre que uma alternativa começar aqui com sempre ou nunca, a gente deve olhar ela com bastante suspeita, tá? Porque no direito é muito difícil ter alguma coisa que seja sempre ou que não seja nunca. Mas, de qualquer forma, essa informação constante aqui na assertiva não nos é apresentada em nenhum lugar do ordenamento, nem pela jurisprudência. Em caso de arquivamento de inquérito motivado pela apresentação de certidão de óbito falsa, é possível seu desarquivamento. E aí, galera? Exatamente essa é a nossa resposta correta. Letra D de Danoninho, posicionamento do STF. Vejam que a gente conseguiria eliminar ali, mesmo que não tivesse conhecimento dessa orientação específica, a gente, por eliminação, talvez conseguisse chegar à resposta certa, né? Vamos olhar aí. É possível o arquivamento de inquérito com fundamento do princípio da significância, na prescrição em perspectiva, em causa excludente de culpabilidade. Gente, essas formas de extinção de responsabilidade penal são excepcionalíssimas. Inclusive, a prescrição em perspectiva, ela não é admitida nem no processo penal, o que dirá no inquérito. Então, não é possível. Vamos adiante. Próxima questão. No que concerne ao título do inquérito policial, de acordo com o CPP, assinale a opção correta. O inquérito, vamos ver todas as alternativas antes, depois a gente vê a correta, tá, gente? O inquérito nos crimes em que a ação depender de representação poderá ser iniciado sem a mesma. B. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. A autoridade policial poderá arquivar os autos do inquérito quando verificar a existência de causa de exclusão da ilicitude. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial
se não para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. E nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da infração penal. Beleza, vimos as alternativas que a gente tem. Raid, a tela das atividades está pequena. Opa! Deixa eu tentar. Obrigado, Raid, por me avisar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Gente, vamos lá. Vou tentar aqui. Se não der, depois eu mando para vocês os slides, qualquer coisa. Vou seguir o baile aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então tá, olha só. Vimos aqui as alternativas. Tentei aumentar um pouquinho aqui, tá, gente? Então, depois a gente resolve. Eu mando para vocês aqui. Vimos as alternativas. Vamos ver o que está certo e o que está errado. O inquérito nos crimes em que a ação depender de representação, ou seja, o que o enunciado nos apresentou aqui? Uma ação penal pública condicionada à representação. Significa que, para que eu ofereça denúncia, para que o Ministério Público ofereça denúncia, ele precisa de autorização da vítima. E o inquérito, para que seja instaurado, a mesma coisa. Lembra daquele caso que a gente falou sobre o promotor de justiça, que eu pedi para processar o cara que me bateu, que me causou uma lesão corporal leve? Para que o inquérito seja iniciado, ele pediu para mim a representação. Assina aqui, ó, dizendo que você representa, que você está representando contra a vítima. Se não houver isso, não pode ser iniciado. Então, essa está errada. O inquérito nos crimes em que a ação depender de representação poderá ser iniciado sem a mesma. Falso, não pode. B. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Pode, arquivamento por falta de base para a denúncia, sobrevindo notícia de novas provas, é possível sim que se realize novas pesquisas, tá? Não é um caso de arquivamento aqui por atipicidade ou extinção da punibilidade, por exemplo. A autoridade policial poderá arquivar os autos do inquérito quando verificar a existência de causa de exclusão da ilicitude. Galera, a autoridade policial não pode arquivar inquérito policial. Temos matéria sub iudice aí, mas a discussão é juiz ou MP. A polícia não entra aí. D. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Uma vez remetido o inquérito policial para o MP, o que pode o MP fazer? Oferecer denúncia, arquivar ou requerer o arquivamento e requisitar novas diligências imprescindíveis. Se não for esse o motivo, ele de fato não pode devolver os autos do inquérito para a polícia. Então, essa é a nossa resposta correta, galera. E, nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da infração penal. Não. Ação penal privada, é possível a instauração de inquérito? Sim, mas somente com autorização não de qualquer pessoa do povo, e sim da vítima, a pessoa que esteja de fato interessada. Vamos adiante, galera. Eu boto nos slides sempre aqui, depois, caso vocês queiram conferir, os dispositivos que respondem, enfim, que auxiliam aqui na resolução das questões, tá? Vamos lá. De acordo com o CPP, com as alterações incluídas pela Lei 3.964 de 2019, assinale a opção correta. Vamos ver todas, depois a gente vê a correta, tá? Nos casos em que militares figurarem como investigados, inquéritos policiais que digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, o indiciado poderá constituir defensor. B. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ao requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do MP. C. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada semestre
mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. D. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização de audiência de custódia. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Cara, aqui tem vários questionamentos que nós não vimos ainda, tópicos sobre os quais nós não vimos ainda, mas nós vimos que, de fato, o pacote anticrime, ele estabeleceu, nessas circunstâncias relatadas na alternativa a possibilidade de o indiciado constituir defensor, sim. Caso ele não constitua, a instituição a qual ele pertence deve ser intimada para nomear um advogado. Vamos ver a redação. Então, a alternativa correta é letra A, de Almôndega. Vamos dar uma olhadinha na redação do dispositivo, ó, que é o 14A do CPP. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, são as causas de exclusão de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, o indiciado poderá constituir defensor. Então, aqui praticamente transcreveram a redação do artigo 14A do CPP. Essa, portanto, é a alternativa correta. Vamos olhar mais uma. Com a finalidade de apurar crimes contra a administração pública, a autoridade policial instaurou de ofício, inquérito policial, requerendo diversas diligências ao Poder Judiciário local, como a busca e apreensão de documentos e interceptações telefônicas dos investigados. Ouvido o Ministério Público, o juiz competente deferiu as medidas de forma fundamentada, que foram devidamente cumpridas a seu tempo e modo, sendo posteriormente documentadas por autoridades responsáveis pela investigação. Em seguida, um dos indiciados constituiu advogado que requereu formalmente à autoridade policial amplo acesso ao procedimento investigatório. Então, a gente está na matéria aqui de acesso aos autos. Considerando essa situação hipotética, com base na jurisprudência a respeito do tema, assinale a alternativa correta. A defesa constituída não tem direito de acesso ao procedimento investigatório, que pela própria natureza inquisitória tem como característica fundamental o sigilo, ao menos até o recebimento da denúncia. B. O defensor constituído tem direito, no interesse do representado, a acesso restrito aos elementos de prova, ainda que já documentados no procedimento investigatório, de modo a não prejudicar a continuidade das investigações. C. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso apenas àqueles elementos de prova que digam respeito diretamente ao seu direito de ir e vir, como, por exemplo, o decreto de prisão temporária ou preventiva, mas não a outras diligências, como a busca e apreensão de documentos e os resultados da interceptação telefônica decretados judicialmente, ainda que já documentados no procedimento investigatório. D. O defensor tem o direito de, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ainda que pendentes de realização e documentação no curso do respectivo procedimento investigatório, em homenagem ao devido processo legal e à ampla defesa, sob pena de nulidade e apuração de responsabilidade civil, administrativa e penal. Ou E, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Galera, aqui eles estão verificando se a gente conhece o teor da súmula vinculante número 14 do STF, que autoriza que a defesa tenha acesso aos autos dos elementos de prova já documentados, que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ou seja, a alternativa correta é letra E, de espinafre, porque traduz ali praticamente a literalidade da súmula vinculante número 14.
Mais uma, gente, acho que essa é a última que eu trouxe. Vamos lá. O artigo 14 do CPP dispõe que o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Considerando o teor do referido dispositivo legal, está correta a seguinte afirmação: a autoridade policial não pode ouvir, no curso da investigação policial, as testemunhas indicadas pelo ofendido. B. Os depoimentos colhidos durante a investigação policial apenas deverão ser considerados pelo Ministério Público se favoráveis ao oferecimento da denúncia. C. Não cabe à autoridade policial examinar a necessidade das oitivas das testemunhas indicadas pelo ofendido durante a investigação policial, sendo obrigatórias as suas oitivas. D. No curso da investigação policial, a vítima pode determinar que a autoridade policial proceda à oitiva das testemunhas que lhe sejam indicadas. E o mencionado dispositivo legal confere à autoridade policial a discricionalidade necessária para verificar se as diligências requeridas pelo ofendido ou pelo indiciado prejudicarão o curso das investigações, permitindo assim o seu indeferimento. Então vamos lá. A autoridade policial não pode ouvir as testemunhas indicadas pelo ofendido? Claro que pode. Se ela considerar interessantes, pertinentes, as testemunhas indicadas pela vítima, ela pode sim ouvir. Ah, tá errado. Os depoimentos colhidos durante a investigação apenas deverão ser considerados pelo MP se favoráveis ao oferecimento da denúncia. Claro que não. Daqui a pouco, se tem vários depoimentos que dizem que o cara é inocente, como é que o MP não vai considerar isso? Não faz o menor sentido. Então, tá errado. C. Não cabe à autoridade policial examinar a necessidade das oitivas das testemunhas indicadas pelo ofendido durante a investigação policial, sendo obrigatórias as suas oitivas. Não. É exatamente o que deve a autoridade fazer. Examinar a pertinência da oitiva dessas testemunhas indicadas. Não é obrigatório. Ele pode deferir ou indeferir. No curso da investigação policial, a vítima pode determinar que a autoridade policial proceda às oitivas das testemunhas que lhe sejam indicadas. Não, ela pode requerer. A autoridade policial é que vai decidir. E o mencionado dispositivo legal confere à autoridade policial discricionalidade necessária para verificar se as diligências requeridas pelo ofendido ou pelo indiciado prejudicarão o curso das investigações, permitindo assim o seu indeferimento. Exato. Tanto o investigado quanto a vítima podem requerer as diligências, mas a autoridade policial é que vai decidir. Não, beleza, isso aqui vai servir, vai me ajudar na investigação. Não, isso aqui só vai me atrapalhar. Então, essa é a realidade. Olha só, rapidinho, vamos dar uma olhadinha nos principais tópicos da legislação aqui. Galera, eu sei que ninguém gosta de ver legislação, mas é fundamental que a gente conheça, pelo menos bata os olhos nos principais artigos da lei aqui. Então, vamos olhar rapidinho. Ó. Artigo 4º, a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições, terá por fim a apuração, fundamento do inquérito policial, ó, fundamento da polícia, infrações penais, e da sua autoria. Aqui fala sobre, também é importante da gente conhecer o artigo 5º, tá? O que diz o artigo 5º? O artigo 5º fala sobre a possibilidade de instauração. Lembra que a gente viu que tem a possibilidade de instauração de ofício, mediante requisição do juiz ou do MP, e a requerimento da vítima, ou de quem tiver, né, condições de representar a vítima. Aqui tem algumas questões mais burocráticas, depois vocês podem dar uma olhadinha, eu recomendo que deem uma olhadinha, é só para que não fique muito enfadonha a nossa aula. Os pontos, ó. Parágrafo 4º e parágrafo 5º são importantes. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. E parágrafo 5º, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Então, lembra a questão que a gente viu ali que dizia que na ação penal pública, na ação penal privada, qualquer do povo poderia requerer a instauração de inquérito? Poderia autorizar a instauração de inquérito? Não. Parágrafo 5º, artigo 5º é que torna aquela alternativa errada. E nós conversamos bastante também sobre a necessidade de representação para a instauração do inquérito nos casos de ação penal pública condicionada à representação. A regra do parágrafo 4º do artigo 5º é que torna essa
essa realidade presente. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? Aqui do lado você está vendo um vídeo recomendado que pode te ajudar ainda mais nos estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que vai fazer a diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição que nós vamos te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!